Olá. Oi, já deu certo, foi rápido, né? Foi. Tá conseguindo me ouvir bem, né? Vou só Tô sim, desligar. tá ótimo. Tava aqui escutando um sonzinho, né? Aí eu tava tentando colocar um. Oi, Tá ótimo o áudio agora. Vitória. Eu tava tentando colocar aqui um. Como é que chama? Um fixador que o pessoal coloca nas lives, o nome, né? Um Fica comentário fixado lá o fixo? tema. Só que eu não sei como é que faz. Se você conseguir fazer aí e Eu quiser acho que alguém colocar. comenta e a gente fixa. Ah, tá. Será? Eu não sei se eu consigo fixar, mas normalmente é assim. Tá. Ei, boa noite, pessoal que está chegando aí, né? Aproveitando, já peço para compartilhar, a gente vai já começar. Então, se possível, já vai mandando aí o convite para o pessoal entrar aqui com a gente. O tema hoje é sobre projetos de reforma, então é uma coisa bem comum do dia a dia aí. Muitas pessoas, né, geralmente têm essa necessidade e não sabe como começar a fazer isso ou que profissional procurar para fazer, né? Vitória tá dando uma dica aqui. Você pode comentar também. Deixa eu ver se dá certo então. Eu Deixa eu tô ver se comentando, tá peraí. comentando. Pronto, tenta ver se você consegue fixar. Já já a gente começa, tá, gente? Já quero agradecer a presença de quem estiver aí nos assistindo agora e puder compartilhar. Oi, Ariana, boa noite. Karinina, que Comentei, saudade. Comentou? comentei, mas não consegui fixar. Não consegui. Vê se você consegue, tá com o meu nome aí. Tá, deixa eu ver. Eu tô vendo aqui. Não, não Tô vendo um consigo monte de. fixar, não. Não? Ah, então deixa, a gente vai falando. Boa É, noite, deixa, pessoal. deixa eu colocar aqui para ver se eu consigo. Ah, eu sou, parece aquelas crianças, sabe, digitando. Ai, Jesus. Vão compartilhando aí, gente, para chamar o pessoal para vir aqui assistir com a gente, tá? Boa noite, Andrade, Dominique. deixa eu ver aqui. Eu estudei com ela, a Dominique. Ah, Dominique sim, Andrade. bacana. Rafael também Boa é da noite, sua galera, né? Rafael. Eu chamei muita gente, eu mandei em grupo de família. Ah, eu falei, vai lá me ver, gente. Eu vou falar de reforma, vão lá. Perfeito, perfeito. É isso aí, né? Vamos entrar nesse clima e chamar todo mundo, é importante. Alguém está dando a dica aqui. Comente e aperte o ponto de interrogação. Gente, não aparece para mim. Sério mesmo. Pra mim também não, acho que o nosso não tá atualizado. Não sou do grupinho, né? Que tem isso também, né? Do É, Insta. Tem umas mas muito atualizações. obrigada. É. Ai, gente, eu não consigo, não. Não aparece aqui. Eu tô clicando em cima do comentário e não tá. Mas tudo bem. Pra Vocês mim já também não. que o tema que a gente vai conversar aqui um pouquinho é sobre projeto de reforma e aí a gente vai comentando no decorrer. Vamos só aguardar mais um minutinho aí, que o pessoal tá chegando ainda, e aí a gente já começa, tá? Então vão Tá bom. aproveitando para manda aí para 5 pessoinhas, gente. Rapidinho o convite, e aí a gente consegue chamar mais pessoas, é bom compartilhar, né? Vai ser só coisa boa, né? Então vamos que vamos. Vou ajustar aqui. Realmente não consegui não, tá, gente? Fixar esse negócio. Segura o comentário, clique e segura. Já Eu já tentei fiz, também. Vitória, e não tá dando Na certo. próxima, a gente vai É, testar tudo antes, vai vou fazer. atualizar. Exatamente, depois eu vou fazer só uma de teste até aprender a fazer esse negócio. Que aí dá certo. Opa, Oi, voltei, voltei. ótimo. Então vamos lá, né? Vamos lá. Então, primeiramente, boa noite novamente aí para quem já está aqui com a gente, né? E só para fazer uma apresentação aqui, algumas pessoas já me conhecem, outras não, né? Então é importante fazer essa apresentação. Meu nome é Luísa Ambrosina, eu sou arquiteta e urbanista. Hoje eu estou me especializando na área de regularização fundiária,
através da Lei Federal 13.465, que fala da REUB. Então, eu trabalho aí na empresa Uso Campeão, que é a melhor empresa de regularização desse país, né? E estou fazendo esse trabalho. E hoje, a gente já faz umas 2 semanas aí que eu venho comentando com o pessoal que a gente está fazendo uma série de lives com arquitetos. Então, um bate-papo, é uma conversa descontraída, de conhecimento mesmo, para que as pessoas possam conhecer o nosso lado profissional, né? O quanto a gente tem, a arquitetura, ela dá essa possibilidade de vários leques, né? Para a gente atuar. Então, é bacana que as pessoas que não têm o conhecimento possam ter a partir dessa série de lives que a gente vai estar fazendo. E hoje, né, como convidada aí, trouxe a Johanna França. Eu quero que ela possa se apresentar aí, falar um pouquinho dela, de onde é que ela tá. Inclusive, gente, eu tô aqui em Palhoça, em Santa Catarina, né, faz parte da Grande Florianópolis. Já moro aqui há mais ou menos vai fazer 2 anos agora, em setembro. E estamos aqui na batalha, né? Mas eu sou natural do Rio Grande do Norte, né? Lá do interiorzinho, então fiz a minha faculdade em Mossoró uma parte, depois fui para Natal. E aí, só que eu vim do interior mesmo, que é uma cidade chamada Paraú. E estamos aqui, né? Então eu queria que você se apresentasse também, para que as pessoas possam te conhecer, Johanna. Boa noite, pessoal. Agradeço todo mundo desde já, agradeço a Luiz o convite. Me chamo Sim. Johanna França, eu sou arquiteta e urbanista e técnica de edificações. Muito Então, eu bom. trabalho como técnica de edificações e também como arquiteta no IOARC, que é esse Muito perfil show. aqui. Sim, muito show. Então me conta, você tá onde, Johanna, para a gente saber de onde é que você tá falando aí com a gente. Eu sou de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu sou Eita. fluminense, Já deixa bem nascida aqui claro. no Rio. Eu não sou carioca, mas eu sou fluminense. Eu sou nascida no Rio de Janeiro, no estado. Muito bom, muito bom. E aí você trabalha para você ou você trabalha com outras empresas? Como é que você faz hoje como é que você exerce a sua função hoje, né? Eu trabalho das duas formas. Eu trabalho em uma empresa como técnica e Sim, trabalho no IOARC como arquiteta, que é a minha empresa que eu estou construindo, né? Sou recém-formada. Então, eu trabalho dessas duas formas. sim, muito bem. Tá no ramo aí do empreendedorismo, né? Que é uma coisa assim que Isso. todo mundo tem, que uma hora todo mundo vai entrar nessa onda, né? Então, assim, quem não É, ainda vai entrar, eu tenho certeza disso. E quanto mais cedo as pessoas decidirem, melhor, né? Porque tem muita coisa boa e que dá essa liberdade, né, para a gente poder usar a nossa personalidade, deixar a nossa marca, né? Então, isso é muito bacana. Então, primeiro eu quero agradecer, né, por você ter topado esse desafio. Eu sei que às vezes não é fácil, a pessoa tem vergonha, não sei o quê, vai. Mas é aquela coisa, a gente tem que se desafiar, né? Então, quem se desafia tá um passo à frente aí para que as coisas aconteçam, né? Então, pessoal, isso para aí. iniciar aqui, eu queria que você falasse por que que você, que eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que vai vir, tá? Então, eu queria que você me falasse por que que você escolheu arquitetura. Foi uma coisa de criança ou você foi depois que você já se entendeu, aí decidiu fazer? Me conta um pouquinho aí dessa sua experiência e dessa sua relação com a arquitetura. Então, eu sempre quis fazer faculdade, não era bem arquitetura, eu já quis fazer várias coisas desde criança, mas sempre sonhei em fazer faculdade, era o meu maior sonho, um dos meus maiores sonhos realizados hoje, né, foi ter concluído a graduação. Que E, massa. e com o tempo, né, eu trabalhei numa multinacional, uma metalúrgica, né? E eu fui indo mais para o lado da engenharia, só que eu ficava vendo casas, obras, demolições. Eu adorava ver demolições. Meu Deus. E casas de madeira. Eu amo casas de madeira, né? Sim, são um Amo, amo, charme. amo. Eu acho lindo, né? É uma coisa que eu não vejo muito onde eu moro, mas eu via as fotos em revista, via revista de decoração e amava Sim, tudo. E foi me levando mais para esse lado. Com o tempo, eu fiquei muito em dúvida entre engenharia e arquitetura, e o que me sim. levou a escolher arquitetura foi, além do técnico de edificações, que eu já tinha concluído, foi entender esse lado mais humano da arquitetura, principalmente do urbanismo, né? A Sim, arquitetura e o urbanismo juntou minhas matérias preferidas da faculdade, do ensino médio, melhor dizendo. sim, História, geografia, né? Estudos sociais. Então,
tem ali o cálculo, que eu também gosto, mas foi mais interdisciplinar para mim do que a engenharia me parecia naquela época. Sim, sem dúvida, né? E como eu falei no início, a arquitetura ela tem esse poder aí de unir várias coisas, por isso que eu chamo que é o universo da arquitetura, porque é muita coisa envolvida que toca com essa relação social, com várias outras questões, né? E que no final das contas é só para trazer o bem, o conforto para o ser humano, né? Que ele possa ter uma boa relação ali com o meio ambiente, né? Obviamente, e assim conseguir construir um ambiente legal para que possa todo mundo viver bem, né? Então, isso faz parte aí do nosso universo, que eu chamo de arquitetura, né? Então, Quando as bacana. pessoas me Quando as pessoas me perguntam assim, o que a arquitetura faz, eu falo, né? Arquitetura e urbanismo é projetar desde um quartinho a uma cidade. Nós Sim. estudamos para projetar ambientes para essas pessoas, desde um pequeno cômodo a uma cidade inteira. Exatamente. E uma coisa importante que você está Viver a trazendo cidade com aí, dignidade. É isso mesmo. e uma coisa importante que você está trazendo aí também é que, independente de ser um espaço pequeno ou um espaço maior, a dedicação que o arquiteto faz é a mesma, né? Independente do tamanho daquele local, daquele espaço, o nosso desempenho e o que a gente precisa fazer sempre vai ser o mesmo, né? E ó, claro que vai ter ali toda uma dinâmica para entender como vai desenvolver esse espaço, né? E aí, já eu, assim, algumas pessoas já sabem da minha história, né, com arquitetura. Quando eu queria fazer psicologia, né, a minha vida toda eu queria fazer psicologia. E aí, quando eu cheguei no ensino, terminei o ensino médio, tive aquela decepção de não passar no vestibular, né, que é bem comum às vezes. E aí, depois eu É a consegui. primeira tentativa, né? Exato. E aí depois eu consegui passar, consegui ganhar a bolsa de arquitetura. E, na verdade, eu Que tinha passado legal. para psicologia, só que no curso lá em Mossoró, na universidade que eu passei, que era a UNP, o curso ainda não estava aprovado pelo MEC. Então, acabou que eu tive que escolher de última hora outro curso. E aí eu escolhi arquitetura, né? Eu fiquei em dúvida entre engenharia de produção e arquitetura e acabei fazendo aí, escolhendo arquitetura que nos primeiros períodos ali eu não estava me encontrando ainda, sabe? Eu não estava ainda sabendo o que é que eu queria, mas depois eu consegui, eu digo que a arquitetura que me conquistou mesmo, porque eu fui Que legal. né? E hoje sou completamente apaixonada, né? Sou casada e vou levar pro resto da minha vida. Não tem como me desvincular disso, né? E aí, você tem, eu acredito que muita gente que está na área de arquitetura sempre tem alguém que olha assim e se inspira. Você tem essa pessoa, você tem alguém que você olha, isso aqui eu acho bacana, vou trazer para o meu projeto. Conta um pouquinho aí também. Eu tenho um time de pessoas. Time de pessoas que eu admiro. Mas, assim, não só para o meu projeto, mas para a minha vida Sim. profissional, eu admiro imensamente a Tainá de Paula. Ela é vereadora aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade próxima à minha. Bacana. Vou até Ela é anotar, porque eu mestre não conheço. Conheça, Tainá de Paula. Ela é mestre em urbanismo e a trajetória dela, ela ensinando, ela palestrando, ela falando, sabe, o que ela busca, sabe, a arquitetura e o urbanismo como elemento ali político que ela traz, sabe, Sim. é muito lindo de ver. Eu sou fã. Que bom, né? Isso é importante, né? A gente ter sempre alguém que a gente possa olhar como referência, né? Não se copiar, mas olhar e ver aquilo que vai nos trazer de bom, né? Que a gente possa agregar no nosso dia a dia, né? E aí, Katia diz... Admirar a carreira da pessoa, né? Sim, 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 bastante, né? Isso aí vai ajudando no nosso dia a dia, né? A fazer com que a gente tenha um bom desempenho. E aí, já começando agora a falar sobre o tema que a gente propôs conversar aqui, que é o projeto, né? Projetos de reforma, que é uma coisa assim bem comum e as pessoas às vezes não têm o conhecimento próprio sobre esse tema, né? E aí, a gente elencou algumas perguntinhas aqui, tá, gente? Para a gente poder ter o norte para conversar. Então, eu coloquei aqui por qual motivo as pessoas precisam reformar a casa, né? O que é que motiva as pessoas a terem a necessidade de conseguir aí, de ter que reformar algum espaço. E aí, antes de tudo, eu queria até fazer um conceito aqui rápido dessa questão da reforma, que tem até um tabu sobre a nossa profissão, né?
porque muitas pessoas acham que o arquiteto ele só é para classe alta, não é acessível para as outras classes, as pessoas não, como se não tivesse condições aí de pagar um arquiteto. E na verdade isso não, na prática isso não é verdade, né? O arquiteto ele é muito acessível, né? E ele vai trabalhar de acordo com a realidade das pessoas, né? Porque a nossa principal O intenção seu orçamento. é isso, é ajudar, né? E a pessoa ter uma própria, a ter um local que seja de acordo com as necessidades dela, né? Então, se você quiser um pouquinho comentar sobre isso, pode ficar à vontade. Então, eu acredito que a arquitetura pode ser acessível, não existe arquitetura classe A, né? Sim, Existe arquitetos e escritórios voltados para isso, e é um mercado, mas existe também arquitetura popular, arquitetura social, arquitetura que já atende, né, classes diferentes da classe A. E isso é sim. importante a gente ver. É um serviço necessário, não é um serviço de luxo, um serviço de quando a pessoa. Um luxo, né? Como é que. Sim, Uma outra as palavra? pessoas tratam como se fosse algo que realmente eu não consigo pagar. Mas É não uma é. coisa. E não é uma coisa necessária. Arquitetura numa residência é algo totalmente básico, né? Assim como você Isso, contrata profissionais para executar, o arquiteto é um deles. exatamente. Você fez uma pergunta antes, você pode me ajudar a Sim, lembrar? sim. Por qual motivo, né, as pessoas procuram aí reformar a sua casa, né? No meu ponto de Isso, vista, nessa acredito conversa. que, no meu ponto de vista, assim, acredito que a maioria das pessoas procuram isso, né? A motivação é ter o conforto, né? É ter o conforto do seu espaço, é ter algo que seja a cara da pessoa, que às vezes a pessoa, você vai, lá no Rio Grande do Norte é muito comum, né, de você ver as casas tudo parecido uma com a outra. Então, às vezes, não é a mesma realidade de cada pessoa. Às vezes, a pessoa ela tem uma rotina de vida diferente e a casa ela tem que acompanhar essa rotina da pessoa que mora ali, né? Então, acho Isso que o que aí. motiva, um dos pontos que vai motivar, seja isso. Pode complementar. E principalmente porque muitas das vezes essa casa foi construída, quando a gente fala de reforma, essa casa foi construída sem acompanhamento técnico. Então o morador está ali, né, lidando com problemas diariamente que não é de acordo com a realidade dele, com o que ele esperava. Por exemplo, ele compra uma casa, só que essa casa não foi projetada adequadamente. Com o tempo vai dando problemas que vai Sim. E dificultando vai aquela sugerir, realidade. vai ser necessário realmente Vai ser feito, vai né? dificultando o bem-estar dos moradores e também problemas de manutenção, né, periódica. Às vezes a residência não tem uma manutenção periódica ou não teve, e vai ter que ter a manutenção periódica e, consequentemente, ele pode sentir a necessidade de adequar melhor aquele espaço para a realidade dele. Seja a Sim, realidade dele do momento, porque pode ter sido bom em algum momento e agora a casa já não está sendo legal, né? Eu tive exato. Às vezes muito a isso na família pandemia. aumentou, né? É, Aumentou, aí precisa reformar um espaço, colocar um quarto a mais ou diminuir, não sei. Então isso depende muito da situação, né? Que está vivenciando ali aí quer naquele momento. fazer, aí quer fazer aquele famoso puxadinho ali. Então você pode aumentar a sua casa, só que você pode ter um acompanhamento técnico de um profissional para te auxiliar nisso, te Sim. orientar da melhor forma de você fazer isso. Exato. E é uma coisa, uma realidade tão latente com relação a isso, que até o nosso próprio conselho, né, a CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ela registrou que em 2017 teve um aumento de 13% na procura e em projetos de reforma, né? Então, ou seja, as pessoas cada vez mais, e acredito que esse último ano agora, que eu não consegui os dados, mas acredito que esse último ano o pessoal deve ter aproveitado que estava muito em casa para fazer reforma, para ajustar aquilo que estava meio desorganizado e já começar a fazer, né? Então, a gente vê isso nos números, né? Isso. A readequação dos ambientes vai desde do interior, né, de um projeto de interiores, a questões estruturais, né? Aí entra a Sim, equipe de engenharia. Mas, assim, para você ver como que você tem que voltar o ambiente para a necessidade daquela família, a sim, sem necessidade daqueles dúvida nenhuma. moradores, ao uso que ele está sendo naquele momento. Exato. E até para facilitar esse processo, né, é necessário, e se faz necessário aí, a gente tem uma norma
que é a 16280, que ajuda nesses processos de projeto de reforma, principalmente se for voltado para edifícios, né? Tem muitos casos aí que é necessário. Grandes Então, tem obras. isso que ajuda essa questão de fazer esses projetos de reforma. E também tem a questão do combate ao déficit da habitação no Brasil, né? Que a gente sabe que muitas pessoas hoje vivem em casas assim que são sem condições nenhuma, que não dá para viver num local desse. A gente pega, por exemplo, favela, né? Que é muito comum, você vê lá as casinhas tudo em cima da outra, às vezes não tem espaço suficiente necessário para aquelas pessoas morarem ali, né? Então, isso também está voltado, né? Quando a gente fala de projeto de reforma, está voltado para essas questões também, né? De combater esse tipo de habitação e trazer habitações que sejam de acordo com a realidade daquelas pessoas, né? Habitação de qualidade. Isso aí. Isso. Exato. Então, alguém está falando aqui os home office que se fizeram necessários nesse tempo de pandemia. Exatamente. Então, muita gente nem tem espaço de home office em casa. Eu já tinha, porque antes de começar a pandemia, eu já trabalhava home office. Então, eu já tinha o meu espaço de trabalho, né? Mas muitas pessoas, houve uma procura gigantesca sobre esse tema de home office, né? Porque as pessoas não tinham em casa e teve que fazer um espaçozinho ali. Porque não dá, imagina só, uma casa que tem criança, por exemplo, a mãe e o pai tendo que trabalhar ali no computador e a criança correndo do lado. Não tem como trabalhar. Inteiro. Então tem que ter um espaço ali. E é pensar que além do espaço, tem uma iluminação, tem ali a acústica do ambiente, né? Sim, tem a parte técnica, se você tem uma tomada perto, porque tem ambientes que às vezes você não tem nem tomada. Então é pensar na necessidade, né? Por um todo. Exatamente. E aí a gente vai, e essas obras, né, é muito comum aí as pessoas reclamarem, às vezes quando a gente fala assim, reforma. O povo já diz, vixe Maria, vai dar dor de cabeça, né? O pessoal já pensa nisso, que é dor de cabeça. Vai demorar. Só que só é dor de cabeça, gente, se não tiver um planejamento, tá? Que aí a gente já fala dos cuidados necessários que a gente precisa para reformar. Então, se você não quer ter dor de cabeça, você tem que fazer um planejamento, não é isso, Johanna? Isso aí. Você tem que, primeiro, na sua etapa de planejamento, já pensar nesse profissional que vai te auxiliar nisso, né? Exato, tá ligado, né? Isso aí. O planejamento, principalmente, inicialmente, é você entender o que você quer fazer e quanto você pode gastar com aquilo, né? Quais são as modificações que você está disposto a fazer no seu ambiente, qual é o seu orçamento. Aí tem ações também que não dependem só de você, né? Que você tem que saber se é possível fazer uma reforma naquele local, se é num condomínio, né? Exato. Se vai incomodar o vizinho do lado, você tem que pensar numa visão já fora da sua casa. Você pensa na sua casa e no entorno. Exatamente. Né? E aí, alinhado a esse planejamento, como você já falou, vai ter que ter um profissional capacitado, né? E às vezes a pessoa quer fazer uma reforma e ela às vezes não entende a real necessidade dela. Então, o profissional habilitado, ele vai ajudar até nortear esse planejamento dele, né? Até ter lá uma dimensão da real necessidade, né, e do que é possível fazer, porque como você falou, às vezes não dá para fazer uma reforma de determinada situação, mexer numa estrutura, né, tipo assim, não pode tirar aquela parede daquele local. Então, assim, tem várias questões envolvidas aí que vai nortear isso. E um ponto também que é necessário nessa questão dos cuidados aí necessários na hora de reformar é escolher uma mão de obra qualificada. Isso aqui eu acho que é um dos pontos assim que o pessoal erra muito, porque acaba escolhendo algumas pessoas, né, a questão da mão de obra mesmo que vai executar, que eu tô falando, né, ou seja, para o pedreiro, ou o servente, ou aquela pessoa que vai fazer os móveis, por exemplo. Então, assim, ter o cuidado de procurar pessoas capacitadas, né, que possam aí não gerar prejuízos lá na frente, correto? Pois é. Eu ouvi uma frase numa live esses dias que falava que mais vale um acabamento, né, um material médio de qualidade do que uma mão de obra ruim, né? Mas vale você investir numa mão de obra boa, que faça um serviço bem feito para você, do que você investir num material maravilhoso e a mão de obra não conseguir executar, né? Exato. Existem profissionais muito bons e capacitados no mercado.
Não é difícil encontrar, só tem que filtrar. Sim, Você tem que sim. olhar além do preço, né? Além do preço, você tem que olhar os serviços que ele já executou, conversar com ele, saber se ele é um Pegar profissional, indicação né? também, né? Tipo Isso, de assim, confiança. pessoas que já utilizaram o serviço daquela pessoa e saber, ó, realmente, porque às vezes a pessoa contrata, vamos dizer assim, eu já tive a experiência aqui, né? Eu já vi experiências aqui que a pessoa contrata o profissional e aí ele vai empurrando com a barriga. Aí já começa a destruir o planejamento, porque você tem um cronograma. Então, se um dia você faltar ou um dia acontecer, seja lá o que for, lembrando que dentro do planejamento a gente já tem algumas áreas de risco, né? Que a gente já coloca ali como situações que podem vir a acontecer, né? É, a Só gente que, já prevê essas situações de problemas, de atraso. exatamente, mas mesmo assim, infelizmente, a gente tem essa realidade ainda que acaba atrapalhando o processo e o resultado positivo daquela obra, né? Porque se não seguir aquele cronograma certinho, em algum momento vai ter problema. Então, se você tiver um profissional ali direto, não vai ter, isso não vai acontecer, porque ele vai estar ali, ele vai ficar sem alma um dia, mas ele vai ficar ali todo dia, né, tentando fazer tudo direitinho. Aí entra também, tão importante quanto o projeto, né, de reforma, ter um profissional para projetar essa reforma, ter um profissional para acompanhar, né, essa Sim, reforma, às vezes para tem até orientar os profissionais. isso, às vezes quando o próprio arquiteto, né, quando ele não consegue fazer o acompanhamento, ele passa isso para alguém de confiança, algum estagiário, às vezes que já está ali na finalização do curso, né, ou às vezes vai ter que contratar realmente uma terceira pessoa. Mas muitos dos casos, às vezes o próprio arquiteto faz questão de estar ali na obra para justamente não ter o problema de vir com imprevistos e outras situações, né? E É uma outra verdade. coisa também é que um dos cuidados que é necessário é respeitar as autorizações, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma reforma dentro de um condomínio, você vai ter que ver lá o que é que o condomínio fala, que ele com certeza tem algumas leis ali dentro da comunidade ali do condomínio que vai ser necessária seguir o que está ali. Então, vai ter que pedir algum alvará, né? Tem que ter o projeto já completo. E se você quiser complementar um pouquinho mais dessa parte de documentação, que fala também na NBR, né, 16.280, pode ficar à vontade. Isso é importante porque o ideal, o cenário ideal é a gente ter alguma documentação dessa obra antes de iniciar, né? Sim, Se o condomínio já tem alguma documentação, se o proprietário já tem, né? Se tem que buscar na prefeitura alguma documentação sobre esse local. Mas às vezes não tem. Mas é importante você observar se você consegue essas informações e sim, verificar, né? E tanto que a norma fala muito disso, de verificar essa documentação tanto antes como depois. É importante também, depois, um pós-reforma, ser registrado como ficou, como foi feita essa reforma, né? Para isso exato. virar um documento consultivo, né? Até para Quando que a no gente futuro, inicia né, precisar fazer alguma outra reforma de novo, já tem isso, uma coisa quando a já gente em inicia a né? reforma, a gente procura documentos para poder consultar. E às vezes não tem, infelizmente. Mas quando você finaliza uma reforma, é importante você deixar esse documento, né? Para Sim, posteriormente, qualquer reparo, qualquer manutenção, ter esse documento ali. Não continuar esse ciclo de não ter documentação, né? exato, Enfim. exato. E uma outra situação também é que você não pode esquecer de avisar os seus vizinhos, né, gente? Então você vai fazer reforma, principalmente se for uma reforma que vai durar um mês, 2 meses ou mais, você tem que avisar, porque vai impactar ali na comunidade, naquela região ali. Então tem que falar, né? Fazer a boa vizinhança, não é isso? Bate na porta, fala: olá, tudo bem? Eu vou fazer um barulho, vai ter gente movimentando aqui, gente entrando e Sim, saindo, mas estamos acompanhando. Agradeço a compreensão. exato. Conversar, né? Que Porque é assim, conversar, barulho exatamente. de obra vai existir, mas e também respeitar os horários, né? Seja em condomínio ou fora de condomínio, né? Qualquer local, ainda mais áreas residenciais, a gente tem que respeitar, né, Sim, o sim. silêncio, né, a convivência e tudo mais, né, com os vizinhos. Os condomínios, por exemplo, tem que ter uma autorização ali já pré, né, determinada com aqueles horários fixos para a pessoa poder estar fazendo aquele trabalho. Então, isso aí também já ajuda, né, para não ter problema futuro. É,
questão de estar sempre atento com a estrutura, né? Então, assim, na hora que a pessoa vai reformar, às vezes o cliente ele não entende que às vezes não dá para mudar aquela parede de lugar porque ela faz parte ali da estrutura daquele local, né? Daquela casa. Então, como explicar isso, né? Fica complicado até dele entender, mas que é importante ter esse cuidado, porque senão pode gerar várias outras situações, né? É primordial, assim, respeitar a estrutura existente e também ter uma avaliação, em alguns casos, da estrutura existente, né, do que Sim. pode ser feito, é essencial no projeto de reforma. Muitas das vezes, o projeto ele já inicia com a gente orientando que já tem alguns problemas, né, na Isso. edificação. E um dos problemas que é muito comum, desculpa aí, até um dos problemas que é muito comum, né, nessa parte de pesquisa, de entender toda a estrutura daquela obra, é que às vezes você encontra muitas infiltrações, que é algo bem comum nas residências, né? Então tem que ficar atento, realmente ficar de olho nisso aí, e o profissional habilitado, ele vai saber. Não adianta você chamar o pedreiro que você conhece há 30 anos para ele ali, ele pode até dar uma orientação, né? Só que o arquiteto ou o engenheiro, ele vai estar habilitado, né? E ele tem ali, ele sabe fazer os cálculos necessários para que você tenha a segurança, né? Ele vai orientar de acordo com a situação e com a sua realidade o que pode ser feito, né? Porque são vários tipos de infiltrações, né? Não é só um tipo, né? Infiltração dá até uma outra live. Eu vi aqui que a Catiane falou, se tirar a casa cai. No instante ele entende. Realmente, se disser isso no instante... É um ótimo argumento, eu adorei. Ele vai apavorar. Não, pode deixar então, né? Vai deixar bem, bem ali. E outra coisa também é que se você vai fazer uma reforma, que na sua casa, né, que já está ali com os móveis, ter o cuidado também de guardar esses móveis que você vai utilizar novamente, né? Não deixar de qualquer jeito, que às vezes a pessoa quer fazer a reforma ali e deixa para que quem estiver fazendo a mão de obra em si vai resolver. Mas não é assim que acontece, né? Tem que ter um cuidado, guardar esses móveis em algum local adequado ali para não interferir no trabalho, né? O ideal sempre é não ter objetos nos locais que vai ter a reforma, né? O ideal é esse. Caso os objetos venham ficar nesse ambiente, que eles sejam muito bem protegidos, porque obra, gente, é gente passando daqui, gente passando dali, é material. Então, inclusive no documento, eu faço um documentozinho de etapas de obra no começo dos projetos. Sim, e eu bacana. explico. Eu explico exatamente isso. Olha, o ideal é estar vazio, né? Se por um acaso tiver, embala. E é uma das dicas para começo de reforma. Tudo que for ficar na obra, você coloca uma fita grande. Vai ficar, não tire, não quebre, tome cuidado. E, se possível, embala. Por exemplo, uma esquadria que vai ficar na obra para ser instalada, ou a gente vai manter, ou uma parede que vai manter. Bota ali uma fita, né? Não mexe. Exatamente, já deixa... Não tira, não derruba. Exatamente, que aí vai facilitar... Para facilitar a comunicação. Facilitar a comunicação na obra. Exato. E aí, falando já dessa parte, assim, a gente falou dos cuidados aqui necessários, né, na hora da pessoa decidir fazer a sua reforma, né? E quais são os pontos positivos, né? Tem muitos aí. Primeiro que você vai dar uma potencializada no seu espaço, né? Você vai renovar aquele ambiente. Então, não tem como não ser positivo você chegar num canto tudo novinho, às vezes, pode nem ser tudo novo, né? Os móveis, às vezes, você vai utilizar. Mas o local em si vai dar uma outra cara, né? Uma outra sensação quando a pessoa estiver ali. Verdade. Melhora a qualidade de vida. Seja a qualidade de vida de quem está no ambiente, ou se você pensa em investir no seu imóvel para venda ou aluguel, você vai valorizar o seu imóvel. Então, só tem ganho. Ou você vai melhorar a qualidade de vida da sua família, ou você vai valorizar o seu imóvel, né? Você vai agregar valor nele. Exato. E a casa é a cara da pessoa, né? A cara daquela pessoa que mora ali. Então, é o seu estilo de vida que está ali naquele local. Então, você tem que realmente... Isso é um ponto positivo, porque na hora que a pessoa entrar, a pessoa já vai dizer, essa casa realmente é da Johanna. Porque conhece você, já vai conseguir identificar a casa também. Porque é uma correlação, né? Não tem como fugir disso, né? Então, eu tô vendo os comentários aqui, tô morrendo de rir. Tem um monte aqui. Massa. E é maravilhoso quando vê o resultado. Justamente, Rafael, eu acho que o maior prazer é quando finaliza. Né? Até pra gente que faz o projeto, quando a gente fala o seguinte,
A gente fala o seguinte, que é um filho, é como se fosse um filho que a gente está tendo, né? Quando finaliza ali e entrega para o cliente. A gente tem a sensação de um filho, porque a gente consegue idealizar tudo, né? Então, assim, é muito bacana quando é O finalizado, processo né? de projeto é muito legal, assim, você acompanhar aquela situação do antes e do depois e saber que ali teve um pensamento, um planejamento, né? E voltado para uma pessoa, porque quando a gente está falando de projeto residencial é isso, tá? Voltado para Exato. uma família, voltado para pessoas, é muito bom. E se você ainda está pensando, eu estou pensando em fazer uma reforma daqui a um ano, não sei, algo desse tipo, e não quiser ainda se comprometer, você pode procurar um avaliador, por exemplo, que tem muitos arquitetos aí que são avaliadores, para fazer ali já uma pré-análise daquela situação, né? E já lhe mostrar, ó, se você for fazer isso e isso, vai dar mais ou menos assim. E aí a pessoa já consegue ali ter um norte, né? Para conseguir estar. Uma orientação inicial, né? Muito bom. Exatamente. E aí é aquela questão, né? Quando acho que o maior ponto positivo na reforma é essa, é você dar a cara, dar para sua casa a sua cara, né? A sua personalidade, o seu estilo, né? Porque você vai ali, o profissional ele vai conseguir passar essa identificação, né? Essa identidade para aquele local. E aí, cara, vai ser show, né? Não tem essa. E E aí. também, e além disso tudo, desses benefícios que você falou, é importante a gente pensar que existe situações que não é só a questão estética, né? É questão Sim, necessária. necessárias, exatamente. Você precisa reformar a casa para você ter qualidade de vida, porque não dá para viver com uma parede com infiltração na sua sala, por Imagina. exemplo. Isso vai acarretar problemas estruturais, porque problema numa casa, gente, começa desse tamanho aqui, ó. E se você não reparar desse tamanho, se você não reparar o problema no rejunte, daqui a pouco é uma infiltração no seu piso todo, entendeu? É Então, terrível. assim, é qualidade de vida mesmo, gente. Gera uma dor de cabeça, né, gigantesca, assim, Enorme. que Quanto não mais vale. demorar, mais você vai gastar. Quando perceber que há necessidade, já procura, né, e conversa com aquela pessoa e tenta ali ter o melhor resultado, né, para aquele local. Sem dúvida, se você contratar um profissional, seja um arquiteto ou um engenheiro, ele vai conseguir lhe orientar, né? Não tem como não orientar. E quais seriam, assim, de forma resumida, né, Johanna, para quem está aí querendo entender melhor um pouquinho, quem vai assistir depois também, qual seria o passo a passo dessa reforma? O que é que a gente precisaria fazer primeiro, né? Só para dar uma resumida aqui no que a gente já conversou, porque a gente já falou um bocado de coisa, né? A gente Pois é. Eu tô vendo a hora, já passou voando. Não, já está bem pertinho. Então, assim, só para a gente resumir e fechar essa parte, né? Quais seriam as etapas aí que você poderia passar da sua experiência, do que você já faz hoje, né? Do que você já trabalha, porque também tem isso, às vezes, de um local para outro muda algumas coisas, né? Muda. Então fala um pouquinho disso aí pra gente. Reforma, todo projeto é único, mas reforma, então, eu acho que é mais único ainda, né? Sim. Porque tem a edificação existente. Então, inicialmente, depois do orçamento aprovado, eu converso com os clientes para fazer um levantamento do local, para conhecer o local, todas as necessidades do local, e depois conversar com os clientes e entender o que eles precisam, o que eles querem, se querem ampliar, se querem mudar, se querem readaptar aquele local. E depois começa o projeto de projeto, né? De adequar aquele ambiente todo com as necessidades dele, entendendo que tem um existente ali, entendendo o orçamento. O projeto arquitetônico, né, vira a junção disso tudo. E o projeto também tem informações, né, para nortear o cliente depois na etapa de obra, né? Ele passa todas essas informações, né? De serviços também, a gente indica no projeto o que necessita. Até a questão dos materiais, né? Até materiais a gente principalmente os materiais. Coloca lá qual é o material ideal, que muitas vezes acontece de dar problema depois no pós-reforma, ou depois de um pouco tempo ali, porque às vezes o cliente não comprou o material que foi passado. E é muito importante, muito importante, gente, seguir o que está ali, com o que a gente orientou. E se por acaso eu não estou conseguindo, está muito acima do orçamento, não deixa de falar isso para o arquiteto, que na verdade ele já vai fazer, ele já vai colocar baseado no orçamento também, né? Então vai orientar. Normalmente eu coloco até mais de uma opção, eu indico, tem essa opção aqui, também tem essa opção aqui, no que é possível, né?
A gente apresenta duas Porque opções para a sempre tem escolha um, do sempre tem um cliente. similar ali que dá para atender com as mesmas, né, qualidades. Então, Isso tentar só aí. colocar o que foi especificado, porque vai estar lá bem detalhadozinho, né, para que a pessoa não tenha esse medo de reformar, né? Acabar com esse tabu, a reforma é dor de cabeça. Não, não é dor de cabeça, é dor de cabeça quando você Se não tiver tem. profissional, não é dor de cabeça. Exato, tendo um profissional, tendo um planejamento, não tem essa, vai dar certo, né? E vai conseguir ali ter o resultado que a pessoa espera, que vai ser maravilhoso, né? E o que mais aqui que a gente. Então, pessoal, vocês podem até agora começar a fazer algumas perguntas aqui. A gente já foi até conversando com eles aqui no decorrer, né? Já foi falando algumas coisas, mas vocês podem colocar perguntas aqui que a gente vai começar a responder essas perguntas. O que não der para a gente falar aqui, a gente coloca lá no Stories, né? Para vocês poderem estar aí conversando. Eu lembro que duas pessoas já tinham mandado umas perguntas para a gente. Você lembra quais foram as duas perguntas? Eu lembro, uma eu lembro. Tá. A primeira é sobre orçamento de obra, né? Se é verdade, a pessoa provocou a gente, né? Se é verdade que reforma não tem como fazer orçamento, né? Sim, E, e não é verdade, gente. Tem como fazer orçamento. É aquilo, são sim, as etapas. Você procura o profissional, ele te orienta, ele faz um projeto voltado para sua realidade e depois você vai ter cronograma, você vai ter o acompanhamento da obra, você vai fazer o orçamento e vai estar tudo redondinho. E dentro dessas etapas tem esse planejamento, ele é voltado para sua realidade, também tem essa folguinha, né? Esse sim. pensar que pode demorar um pouquinho mais, que pode. Eu acredito que muitos dos problemas de orçamento, né, que a gente vê na ponta do lápis, é porque não teve um cronograma, não houve um Sim, planejamento. Então, exato. ele chega em dinheiro. Se você não perceber ele, né, pelo tempo que está passando ali, que você está pagando a mais, você vai Isso. perceber na hora do dinheiro. É porque o bolso vai sentir, né? Então não tem essa. Vai. Você vai perceber Isso ali aí. que passou do limite, né? Passou daquilo que estava previsto na sua cabeça. Mas se você tiver feito esse cronograma, né, e ter esse orçamento ali bem detalhado, isso não vai acontecer, né? Você vai conseguir ali ficar tranquilo, porque eu acho que um dos pontos aí importantes é a tranquilidade, né? É você saber que está nas mãos de profissionais que vão entregar o serviço, né? Com planejamento, a gente consegue prever até o que a gente achava que não dava para prever, entendeu? O planejamento bem feito é isso. Oi? Oi, agora eu tô te ouvindo. Tinha dado uma cortada e tem umas Deu uma perguntas cortada? aqui já. Deixa eu ver, meu Deus. Alguém tá falando aqui, a Régia. Oi, Régia. Tudo bem? Quanto tempo? Saudade desse povo. Ela falou aqui, por falta de rejunte no banheiro de minha vizinha, do apartamento de cima, tive problemas com as paredes da minha sala, da minha suíte e da parte do acabamento da cozinha que caiu também. Prejuízo grande. Olha só, tá vendo? Então, assim, Tá vendo? Eu falei que terrível, né? começa num rejunte, viu? Eu falei, começa desse tamanho aqui. Se a gente não fizer a manutenção periódica, se não tiver um reparo, piora, gente, infelizmente. Exato, e isso acontece muitas vezes em condomínios antigos, né? Que às vezes os moradores não estão mais preocupados, e aí é que tem que ter uma preocupação, né? Porque com o tempo, a obra ela tem um tempo de vida, assim como a gente também vai envelhecendo, então a obra também ela envelhece, não tem essa Isso aí. da residência não envelhecer, então a gente tem que tratar. Do jeito que a gente vai ficando mais velha, a gente vai precisando ali se cuidar mais, né? O nosso lar, a nossa casa também precisa desse mesmo cuidado, né? Não tem como A fugir disso. manutenção preventiva é justamente para evitar isso, para prolongar a vida útil Sim, da edificação. exato. O que mais que o pessoal conversou aqui? Deixa eu ver. Vamos É lá. verdade que o orçamento aumenta durante a execução do projeto de reforma? Se não tiver projeto, eu acredito que aumenta. Mas se tiver projeto e planejamento, não aumenta, não. Porque já Só tá se por ali, uma. né? Já tá É. definido, né? Porque você tendo um profissional para te acompanhar, ele vai fazer um levantamento do local, um acompanhamento do local para identificar ali possíveis problemas, né? Quando a Sim, gente fala de um prédio, já é mais complexo, porque tem isso, né? Tem as edificações, né, vizinhas. Mas numa casa,
isso já pode ser mais diminuído. Exatamente, exatamente. Muito show. Ai, gente, muito obrigada por vocês estarem aí conversando. Isso é muito legal, nos ajuda bastante. Que é muito, esse assunto ele é muito abrangente, né? A gente vai dar uma pesquisada assim, é muita coisa envolvida e que impacta diretamente aí nesse resultado que vai ser, que é dado para o cliente, né? Estão falando aqui que um roda-teto caiu quando a vizinha de cima foi mudar o piso. Olha isso, gente. Ai, Olha Jesus. isso. Não Já pode. pensou? Não dá, né, gente? Nossa. Mas isso aí também, às vezes, ou é falta de conhecimento, ou porque realmente não teve nem a preocupação de conversar com os outros, né? Para tentar evitar esse tipo de problema. Pois aí entra a questão da documentação antes da obra, é entender como que foi feito esse piso antes para você trocar e saber o quanto aquilo dali aguenta, né? O que é Sim. possível fazer dentro daquela realidade existente. Ainda mais em prédio, gente, é muito importante. Vão me contratar aqui, ó, a sua amiga. Que massa! Ó, boa live, meninas. Felipe, um cheiro, Felipe. Felipe foi o nosso primeiro convidado aqui na série de Eu assisti. Papo, né? Gente boa demais, um amor, demais. Saudade aí desse povo também. Então, Teve uma outra pergunta. Teve uma outra pergunta que fizeram antes da live, eu só falei de uma. Tá. A outra era Agora qual? a outra eu não lembro. Deixa eu ver se eu. Eu anotei aqui em algum canto. Deixa eu ver aqui, se eu ó. acho aqui. Tá fácil aí? Vou ter que abrir aqui sim. porque eu não. Cadê? Ó, como faz para criar espaço onde não existe? Então, criar onde não existe é a nossa especialidade. A gente adora isso. A gente adora criar onde não existe. O importante é saber se é possível criar esse espaço, né? A gente pode criar, né? A gente pode tanto trabalhar, talvez, organizando um espaço existente para promover uma melhor qualidade, melhorar o fluxo. É porque às vezes não precisa nem mexer em muita coisa, né? Às vezes uma reforma simples ali, mudou a cor de uma parede, colocou um móvel em outro ângulo, já mudou ali aquele móveis espaço. Adequados. Sim, exatamente. Já melhora muito. E se você quiser construir do zero um novo espaço, se tiver tudo aprovado, tudo direitinho dentro das normas, da lei, né, da sua prefeitura, a gente consegue construir também. Sem dúvida, né? Aí é que fica mais fácil. Então, Johanna, é muito bom esse nosso papo aqui. Mais uma vez agradecer esse pessoal que está nos acompanhando, isso é muito importante. E agora, só para a gente finalizar, que já está dando a nossa hora aqui, de repente passa, viu? Disse a tu, que quando a gente pensasse que não, já estava finalizando. Qual a sua mensagem que você deixa aí para os jovens que querem se aventurar nesse universo da arquitetura? O que é que você deixa de dica para esse pessoal? Me fala aí. Durmam bastante. Aí eu tinha que soltar uma piada, gente. Gente! Tem que descontrair. Ai, Jesus, então, é verdade. Boa dica, boa dica. Sério, pena que sono não dá para acumular para a vida inteira, né? Senão eu já tinha dormido bastante para deixar aí. Mas, sim, enfim. Não tem como, né? Não tem como. Eu indico as pessoas questionarem as coisas. Eu acho que questionar o existente, como é feito, né? Para que é feito, para quem é feito, né? É muito importante. Desde o material, né? Por que aquela soleira está daquele jeito ali? Por que aquele piso tem aquela espessura? Desde por que a cidade está desse jeito? Por que a favela é tão longe? Por que a qualidade de vida dos moradores da periferia é de um jeito e da Zona Sul de muitas regiões é do outro, entendeu? Então questione, gente. Exato, se questiona, é verdade, né? Deu a sensação da dúvida mesmo, né? E aproveite você começa enquanto a entender os motivos. Felipe, aproveite enquanto podem, é verdade, aproveite, porque, ai meu Deus do céu. É demais. Depois da faculdade, a gente acha que vai melhorar o descanso, não melhora, gente, já falo. Não vem descanso. Mas o bom é que a gente gosta de fazer, né? Tipo assim, a gente ama fazer isso, projetar e estar envolvido nisso, então, cara... É muito bom, é muito bom. É gratificante, É muito bom, né? ver as transformações, né, no espaço, é muito bom. Sim, sim. Então, é isso aí, né? A gente já respondeu aqui o pessoal.
né? Já teve várias coisas que a gente comentou. Eu já queria aqui agradecer mais uma vez, tá, Johanna? Foi um prazer conversar com você, apesar da gente não se conhecer há muito tempo, né? Mas a gente conseguiu aí ter uma boa conexão. Eu acredito muito nisso, na força do que as pessoas acreditam e bate logo. Parece que já se conhecia há 10, 15 anos, né? A gente conversando parece que já de velhas O papo datas. flui, né? Isso aí. Então, eu quero deixar o meu agradecimento, né, por você ter topado esse desafio aqui, né, e espero que a gente faça mais vezes, com certeza aí, né, vai ter muita coisa Vai boa. vir novos projetos aí, né? Sim, sim, então vamos complementar e só gratidão, tá, por você ter participado aqui com a gente. Se quiser ficar à vontade aí também e agradecer pro pessoal que está aqui nos acompanhando também. Depois, gente, vai estar, eu vou colocar no feed, tá? Então, vocês compartilhem, para quem não pôde participar agora, né? Porque às vezes a pessoa está chegando do trabalho, esse horário das 7 horas é muito comum, né? O pessoal está chegando em casa. Verdade. Então, vou compartilhar, vou colocar lá no feed e vocês compartilhem aí para o pessoal poder assistir depois, né? Isso. Muito obrigada, Luísa. Foi um prazer imenso te conhecer, conhecer o seu trabalho. Eu Que adoro. bom. A gente trabalha em áreas diferentes, eu adoro conversar com Sim, você. Foi muito bom. Que venham novos projetos aí. sim, sim. Obrigada a todo mundo que acompanhou, mandou mensagem aqui, complementando, né? Dando exemplos. Muito bom, gente. A minha Foi família muito que está aí show. acompanhando. Beijo, mãe. É bom, né? Esse povo que nos Beijo, acompanha. filha. Beijo, marido. É isso aí, tem que Muito bom. mandar, porque Minha senão primeira já viu. live. Estou muito feliz. Minha primeira live. Não estou tremendo. Tá tudo certo. Você me enganou, você disse que é a primeira alarme. Eu acho que não é, não. Acho que é conversa sua, viu? Porque parecia que domina aí Eu a bastante. treinei. Eu treinei várias vezes. Então, perfeito, né? Muito obrigada novamente. Queremos a outra. Obrigada, pessoal. Ai, gente, é isso aí, gente. Muito obrigada e vamos que vamos. Não esqueçam aí, eu vou colocar lá no feed, vocês vão compartilhar, viu? Então, um cheiro. Cheiro, Johanna. Até mais. Se cuide, Um viu? cheiro. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite.